Muito boa tarde ou bom dia, meus amigos. Não sei se vocês já almoçaram ou não, mas estamos aqui começando mais uma série de lives aqui na página da Forcel. Hoje a gente vai ter a honra de receber um grande treinador, um grande nome do atletismo brasileiro, o professor Ferreirinha. Já prepare aí o papel, a caneta, para você poder anotar, porque hoje a conversa vai ser muito boa. E aproveito aqui para deixar o convite, se você tiver alguma pergunta específica sobre treinamento de corrida ou qualquer coisa sobre esse universo que tanto nos apaixona, fique à vontade de mandar, que a gente vai compartilhar aqui com ele, beleza? Vou só esperar o professor entrar. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo aqui. E vamos nessa. Enquanto isso, se vocês quiserem ir mandando... A gente já vai fazendo um salve aqui para todo mundo, beleza? Muito bem, Jéssica Ladeira já está online. Felicitações, hein, Jéssica? Vamos nessa. Avisa o Ferreirinha aí que eu mandei o convite para ele, hein? Muito bem, Romário. Vamos começar aqui agora, esperando o professor entrar. Vamos ver se vai dar certo, hein, turma? Levi, boa tarde, Levi. Boa tarde, Rafa. Muito bem, muito bem. Muito bem, Maria, boa tarde. Sofi, Rafa, professor Ferreirinha, deixa eu ver aqui se deu certo. Ferreira. Vamos lá, pessoal. Reforçando aqui que hoje... estamos com um problema técnico aqui. Vamos ver se o professor consegue. Professor Ferreirinha. Vamos ver, vamos ver. Já já a gente começa, pessoal. Só aguardando aqui o professor Ferreirinha. Ele entrou, beleza. Agora eu aceito aqui. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos ver se vai aparecer aqui, cara. Vamos ver muito bem, agora sim, conectados, conectados, meu grande professor. Que honra recebê-lo, cara. Bom Consegue me dia, ouvir? bom dia, Forlane. Bom dia, professor Ferreirinha. Estava aqui fazendo um aquecimento para a turma, pedindo para todo mundo já pegar aqui, ó, papel e caneta, para poder anotar aqui quais são as dicas de ouro aqui do professor Ferreirinha. Muita gente ansiosa. Primeiro de tudo, professor, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu sei do desafio de agenda, sei né, está todo mundo na correria, mas a gente está muito feliz de poder conversar com você, de poder compartilhar um pouco, né, um pouco da história aí do atletismo. Acho que você tem muita coisa para contar, para agregar. E te dizer assim para você se sentir abraçado por todos nós, mesmo que de forma distante, né? Que a gente fica sempre muito feliz de falar contigo. Beleza? Para começar, se você puder investir aí 2 minutinhos e se apresentar, que tem muita gente, eu sei que não conhece, o programa vai ficar gravado, acho que isso é importante também. Legal, JP Forlane. Então, Forlane, eu é que agradeço, cara. A coisa mais importante que tem é a gente aumentar o leque de amizades. Desde o momento que a gente se conheceu, eu, você e também a sua esposa, que é muito minha amiga agora, a sua família toda, as suas filhas, foi para a vida toda. Então, outras coisas podem passar, parcerias podem passar, mas a amizade vai permanecer, porque a amizade se pauta pela admiração, já de início a admiração. E eu estou muito feliz em ter conhecido você. Sou um professor de escola pública há mais de 30 anos e sempre militei no futebol, né? Fui professor de escolinhas de futebol
E toda essa minha trajetória, ela vem mudar quando eu passo a militar no meio do atletismo, né? Quando eu desenvolvo na escola um projeto de atletismo que me cobra até hoje, é como se fosse o primeiro dia que eu resolvi trabalhar com o atletismo. Então, já estou aí desde 2000, que eu comecei a desenvolver projetos de atletismo em sala de aula, e depois resolvi criar projetos sociais, criei uma escolinha aqui no distrito onde eu moro, né? O distrito chama Flamengo, um distrito da cidade de Jaguarari, ao norte da Bahia, chama Flamengo, e eu vim morar aqui porque ele fica na beira da pista, e eu precisava ficar próximo à pista para o meu deslocamento para a faculdade. E meio relutante, porque eu sou vascaíno, né? Mas vim morar no Flamengo e eu confesso que foi uma cartada impressionante na minha vida, vim morar em um distrito tão fantástico, de pessoas tão acolhedoras, e de vida muito humilde o distrito, com muitos problemas de estrutura, muitos problemas sociais, inclusive, muita dificuldade de sobrevivência da população, já que aqui não se produz quase nada em termos de manufaturas. Então, um local realmente, podemos dizer assim, culturalmente muito rico, inclusive em termos de talentos esportivos, mas em termos financeiros, uma comunidade muito pobre, mas que eu estou muito feliz em morar aqui. Confesso que hoje sou flamenguense. Não é flamenguista não, pessoal. Flamenguense. Então, muito feliz. Depois disso, de lá para cá, foram diversos cursos. Eu iniciei pelo curso de mini atletismo, né? Então, primeiro eu queria aprender como lidar com as crianças. Primeiro eu queria aprender como lidar com o projeto social. Eu queria aprender como fazer a iniciação. E o curso de mini atletismo, que eu inclusive recomendo a todos os colegas profissionais que querem começar a trabalhar, querem começar a dar treino, eles precisam começar do começo, pelo mini atletismo, que é um curso fantástico que a confederação, através das federações, disponibiliza. E eu comecei muito certo, talvez seja isso. Essa questão eu comecei muito com os pés no chão, trabalhando como criança. Ao longo da entrevista eu vou deixar aqui bem claro algumas coisas que fazem parte do meu trabalho, que são características que eu não abro mão e que tem feito a gente ter um trabalho consistente e respeitado, inclusive pelos grandes treinadores hoje do Brasil. Então, a partir do curso de mini atletismo, eu fiz outros níveis, fui aprendendo também através do que eu me considero um autodidata, muito autodidata. Sempre desde pequeno, eu também quero registrar aqui depois uma passagem onde prova o meu autodidatismo, onde prova que... E todos nós temos um pouco de autodidatismo, basta que a gente explore. A gente vai para a escola e aprende muito pouco lá. Eu vou só fazer um aposto aqui, na verdade, assim, endossando a sua tese sobre sermos autodidata e citar Sócrates, né? Sócrates falava que através da maêutica, né, a gente era capaz de dar a luz do conhecimento, né? Dar a luz ao conhecimento. Eu acho que é isso aí, cara. Só reforçar o que você está falando, e desculpa te cortar, eu queria só adicionar aqui uma passagem que acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Não, senhor, eu já estava seguindo para o final do meu raciocínio, mas é isso, eu estudo muito ao longo desse tempo mesmo, eu venho estudando muito, não só sobre atletismo, mas sobretudo sobre a vida, gosto muito de ler, e essa questão de estudar e depois levar essa discussão para grandes treinadores, como eu tenho acesso a grandes treinadores hoje no Brasil, tem feito eu concluir, chegar a conclusões e raciocínios bem mais lógicos sobre treinamento. Militar agora no meio do alto rendimento, para mim tem sido uma honra muito grande, que me dá uma responsabilidade enorme, gigantesca, de como trabalhar esses valores, de como não deixá-los pelo caminho, porque não é fácil você trabalhar com treinamentos de altíssimo nível, colocar o atleta em um nível muito... À medida que o tempo vai passando, o desenvolvimento desse atleta vai ficando bem menos. Logo o atleta ele alcança um nível muito alto rapidamente, quando ele é talentoso, ele alcança logo rápido. Difícil é depois você manter aquela evolução que vai diminuindo gradativamente. O que era de 10 segundos passa a ser milésimos. Então, é uma responsabilidade muito grande para mim, que faz eu me cobrar diariamente, e eu só posso
ter uma resposta para mim mesmo se eu estudar. O estudo é que nos fortalece em tudo. A leitura nos dá segurança para tudo, Forlano. Incrível, incrível, professor. Obrigado por dar essa introdução. E já vou aproveitar aqui para fazer um gancho aqui de uma pergunta que é a seguinte. Eu acho que devem ser dois mundos muito diferentes, o mini atletismo e o alto rendimento. E eu imagino, pela escola da vida, o que eu percebo, é muito mais fácil você construir uma casa do que você reformar uma casa. Que reformar tem um pilar que já está ali, um telhado que já foi feito, tem que puxar para cá, tal, etc. Como é que você vê esse desafio e essa diferença entre você pegar uma criança, um jovem, que vai começar ali, onde você tem a oportunidade de fato, ensinar alguns valores, de você... É um diamante bruto, né? Você consegue aplicar ali uma função de professor, de treinador, talvez de uma forma muito mais intensa do que, de repente, de você pegar um atleta que já está formado, que, já, entre aspas, já tem seus vícios, já tem as suas características, as suas crenças, sejam elas limitantes ou não. Como é que você enxerga dado que você passou por esses dois mundos, como é que você enxerga isso? E falando especificamente do público do alto rendimento, do adulto, da pessoa formada, quais são os maiores dificultadores que você enxerga enquanto treinador? E aí essa pergunta, o objetivo é muito mais alertar aos atletas que existe uma responsabilidade ali também de você confiar, de você entregar e tal, né? Não adianta você ter um treinador e não ouvir o treinador, né? Então, para que tem um treinador? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, Forlano, excelente questão. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre isso, porque esse é um detalhe, inclusive, que nos coloca onde hoje nós estamos em termos de nível de competitividade do nosso país, inclusive. Questões muito culturais, inclusive, questões comportamentais, e que mesmo eu estando na base, continuo trabalhando na base, temos muitas crianças aqui, eu sinto elas escorregando entre meus dedos, porque eu perco o poder, mesmo elas sendo muito talentosas, mesmo eu alertando os pais, acaba que eu perco elas. Dessa forma também, quando você está no alto rendimento, os atletas, às vezes, por causa de um detalhe pessoal que não tem nada a ver com o treinamento, aquele detalhe acaba destruindo carreiras, e acaba que o atleta vai se afastando aos poucos, e o treinador, que é muito perspicaz, na maioria das vezes, os treinadores do Brasil são extremamente competentes, eles alertam. Quando eu converso com os grandes treinadores brasileiros, eu discuto muito sobre isso, sobre essa questão de lidar com o talento, sobre essa questão de alertar que ele já está começando a trilhar um caminho que vai levá-lo a abandonar o alto rendimento. Porque, veja bem, viu, Fábio, a gente descobre o talento. No mini-atletismo, as crianças basicamente brincam, já que, de acordo com as normas da Confederação Brasileira, é recomendado que a gente trabalhe mais o lúdico, porque a partir de 12 anos você pode filiar, a partir dos 13 ele já pode competir, mas a recomendação é bem simples, que você siga com um certo cuidado, porque a criança está em formação, tanto muscular como psicológica. Não, você tem que ter calma, não tem jeito, não adianta, as pessoas acabam falando sobre países que trabalham de uma forma, outra de outra. Essas são recomendações baseadas em estudos. A World Athletics, ela faz recomendações importantíssimas, e elas são leis, elas são normas hoje no país, que uma criança não pode competir em provas muito longas, a partir que ela tem pelo menos 14 anos para competir numa prova de 5 quilômetros. 5.000 metros já não pode ir na pista com 14 anos. Então, eu confio nisso, eu acredito nisso, porque foi formulado por grandes profissionais, pessoas altamente gabaritadas. O que é que acontece? Esses jovens que nós trabalhamos aqui, a gente faz isso, Paulane, a gente faz isso, cara. A gente segue com eles ali, primeiro aqui até 14 anos, só se treina para 1.000 metros, então a gente obedece a volumes, a gente obedece a tratos, a gente obedece, não existe cobrança, é bem mesmo lúdico mesmo, a gente trabalha sempre com atividades, com recomendações que não vão forçar nem o físico nem a mente da criança, mas à medida que a gente é obrigado a aumentar, e isso passa
pela cabeça de todos os treinadores e passa pelos atletas, e eles acabam, e se você for olhar os números, tem um cara muito bom de números hoje no Brasil, que chama Rodrigo Dário, é um treinador nosso, que hoje está trabalhando em Portugal, treinador excelente, porque ele trabalha muito com números, e os números apontam, só para ter uma ideia, para a gente chegar mais rápido nesse raciocínio, na categoria da Núbia hoje, nós vamos supor que nós tínhamos aí um contingente de 50 meninas que disputaram jogos escolares, campeonatos brasileiros, e que hoje estão ali já com 23 para 24 anos, que é a idade da Núbia. Daquela geração, pasmem, nós devemos ter aí, Forlani, uma média de 10 meninas que permanecem correndo. E em nível muito bom, nós não temos 10, nós não temos 5. Em nível muito bom. Da geração em que Núbia entrou, certo? Se você for prestar atenção, e eu chego à conclusão que nós precisamos melhorar. Nós precisamos rever o que é que a gente faz, como é que a gente faz, o que é que está sendo feito. Precisamos de continuar tendo mais suporte da própria confederação, para que não, porque no meio delas, Forlani, muitas ficaram pelo caminho, e eu me lembro aqui, fazendo um rápido retorno psicológico aí, eu me lembro de várias meninas que eram ali meninas que venciam Núbia, que corriam muito igual a Núbia, porque você só vai poder garantir que essa menina vai evoluir para correr entre as melhores quando você não tem jeito, quando você começar a aplicar volume. É o volume que vai dizer muita coisa. E a maioria delas não alcançam nem esse patamar, Forlani, de chegar no volume que elas correm. Elas correm não só por causa da cultura nossa, porque elas começam a vivenciar outras coisas, inclusive a questão da vida de namoro e tudo mais, que é inevitável. É inevitável e é prazerosa e faz parte do desenvolvimento humano. Mas é preciso saber administrar melhor isso. Então as meninas acabam saindo, e muitas delas saem com resultados, com bolsa, com propostas, e elas não querem mais, e é preciso que a gente reveja tudo isso. Então eu me vejo diante disso. Já perdi, eu uso essa palavra perdi, mas ficaram os ensinamentos, ficaram os valores que a gente queria tratar, mas não há como um treinador, um professor não sonhar que elas cheguem lá no alto rendimento, mas muitas já saíram e a gente sabia que se estivessem aqui poderiam estar em um nível muito grande, a gente poderia ter muitas outras meninas aqui, inclusive na Bahia, e eu não levo para o lado do investimento, porque nessa fase é preciso ter profissionais, não é dinheiro, você precisa ter uma equipe multidisciplinar muito boa. E a gente sempre sofreu foi com isso, viu, Forlani? O nosso problema maior foi que eu, cara, não estou cansado, graças a Deus, estou muito feliz, mas eu sempre fui aqui no projeto, que eu sou um dos que fazem parte, na maioria são jovens e inexperientes, que me ajudam muito, a minha família me ajuda muito. Na maioria das vezes que eu precisei de lançar mão de grandes ajudas para segurar um atleta, um psicólogo, um assistente social, eu não tive esse profissional, então esse foi o problema, nem sempre foi o dinheiro, nem sempre foi o resultado que ele tinha, e não é resultado, é o atleta estar seguindo ali naquilo que o orientador do projeto, no meu caso, determinou, não é. Nessa idade é para estar nesse nível mesmo. Não adianta você estar se assombrando também, falando, uma menina de 13 anos, que está entrando na categoria sub-16, já correu 3. Tem que ter cuidado, é hora de tirar o pé. Então, nós, treinadores, também precisamos fazer isso. Não é um trabalho muito melindroso, é um trabalho muito metódico, que tem que haver cuidado, tem que haver profissionalismo e tem que haver muito respeito pelo desenvolvimento, por cada fase que um atleta ou uma criança pode passar. Incrível, incrível, professor. Aproveitar que você falou sobre o projeto aí do Flamengo e a escolinha, eu tenho certeza que, assim como eu fui conhecer o projeto há pouco tempo, algumas pessoas que estão aqui na live e as pessoas que eventualmente vão assistir depois que ficar publicado, não conhecem essa história. Não conhecem a história da escolinha, não conhecem a história do que foi construído. Talvez tampouco conheçam os resultados da Núbia. Que hoje, até aproveitando aqui que eu estou com a fala, nos últimos 2 anos foi a melhor brasileira na prova mais icônica e talvez a prova mais desejada do Brasil, que é a São Silvestre.
Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, né, uma visão de talvez como ele nasceu e como ele está agora. E aproveitando que esse veículo aqui permite a gente romper barreiras, se alguém eventualmente quiser ajudar, como é que faz para a gente também apoiar o projeto de uma forma mais estruturada? Por exemplo, acho que existem as limitações da distância, mas existe muita coisa que a internet permite encurtar essa distância, né? Como, por exemplo, uma orientação nutricional, como, por exemplo, uma orientação psicológica, enfim, ou mesmo uma ajuda financeira por alguém. Então, eu queria que você falasse um pouco e dissesse quais seriam os meios também da gente poder ajudar e fortalecer mais o projeto. Então, Forlane, a história da Núbia isso, é o suprassumo hoje da nossa escolinha, é a Núbia, porque ela foi quem fez, quem nos direcionou bastante. Apesar de ter um cara muito experiente aqui, que é o professor Ferreirinha, que sou eu quem vos fala, eu aproveito até para cumprimentar as pessoas que nos acompanham aí e muitas outras que irão assistir, porque essa ferramenta é fantástica. A gente fica apegado a quem está ao vivo, mas vai ficar lá, então as pessoas vão querer assistir em determinados momentos aí, cada um assiste no seu tempo e isso é muito legal. Eu acompanho vários também em outros tempos. Eu gosto muito de estar ao vivo, porque ali eu mostro a minha presença e o meu comentário, mas as pessoas vão acompanhar mesmo e fica aí como material, inclusive, de entender, porque a gente vem estudando bastante para isso e hoje a gente já se considera que tem um pouco de propriedade para falar, mas nós temos muitos entendedores desse assunto hoje no país e que são aqueles que nos baseiam. A Núbia, quando eu a conheço, no município onde eu trabalho, tem os jogos escolares. Então, eu levava as crianças para esses jogos escolares, Orlando, para que você ter uma ideia. No início, podia inscrever 5 meninas na mini maratona, que é 3 quilômetros. Eu levava 5 meninas da escola que eu trabalho e as 5 chegavam na frente. Então, isso foi durante anos e anos e anos, mais de uma década. Mais de uma década. De repente, um dia a Núbia está lá. E a gente ganhava, dominava as provas, simplesmente porque na escola tinha um professor que trabalhava o atletismo desde janeiro, quando as aulas começam. Os outros colegas meus, todos super competentes, mas que escolhiam outras modalidades, o xadrez, o tênis de mesa, o boleado, o vôlei, o futsal e o futebol society, que é nos jogos escolares nossos, não é futebol de campo, é futebol society. Enfim, cada professor escolheu o seu. Em grande maioria, isso é cultural no Brasil, escolhem realmente o futsal, o futebol social, mais esportes com bola. Eu decidi que a minha escola ficaria conhecida no município, uma escola muito pobre, com muito poucos alunos, enfrentávamos colégios gigantescos de 2.000, 1.500 alunos, nossa escola com 5 turmas, sexto, sétimo, oitavo, naquela época era a oitava série, quinta, sexta, sétima, oitava série, a média de 20 alunos, eu tinha um contingente de 80 alunos, Orlando. 80 alunos para chegar numa escola de 2.000 e vencer as provas, 90% das provas. Era impressionante, impressionava mesmo. Pois Núbia chegou lá e não tomou conhecimento. Sem nenhum treinamento técnico, ela venceu todas as provas. Porque os jogos escolares só disponibilizava a mini maratona, os 100 metros, o salto em distância e o 1.500 dentro de um estádio lotado, rodeando ali as traves. E ela foi lá e venceu minhas meninas e me deixou extremamente, eu não deixei transparecer naquele dia, eu tinha que admirá-la, mas eu estava extremamente irritado. Mas foi, talvez esse momento vai ficar vivo na minha memória. E o que foi mais incrível, ela chegou para mim, morando longe de mim, porque tem distâncias na minha cidade, ela mora numa zona rural, eu trabalho em uma outra, as escolas rurais são muito espalhadas pelo município, é um município com dimensões de estado, Campo Formoso, e ela veio quando finalizou a prova lá dos 1.500 que ela ganhou das minhas mulheres, evidentemente que eu tive a segunda, tive a terceira colocada na prova, mas ela foi a campeã, e ela veio para mim e falou, professor, eu quero que você me treine. Naquele momento eu falei, provavelmente não, porque eu não, ali eu já dizia isso, porque é uma das premissas minhas, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar treinando junto. E aí não vai ter problema com os meus horários, eu não tenho problema. Para mim é mais difícil passar um treino pelo celular para o atleta do que eu estar junto. Então eu prefiro, e nessa categoria que nós estamos aqui, e todos os treinadores sabem disso, a gente não passa planilha para meninos até
raramente passa. Planilha é depois que o atleta já está no estágio bem mais avançado, até para entender o que é uma planilha. Então eu fiz isso no início, depois as coisas foram evoluindo, isso aí vai dar um livro lá na frente, mas a Núbia vem, quando ela chega, Forlano, ela muda tudo. Involuntariamente, na humildade dela, ela muda tudo. Todos os meus conceitos ela faz eu rever. Não conceitos de treinamento, mas conceitos de como se comportar quando se descobre um grande talento. E não é assim no país, Forlano. Infelizmente não é assim. Os atletas, quando eles recebem um convite para ir para algum lugar, eles não vão analisar, deveriam analisar em um grau de dificuldade, o atleta deveria analisar primeiro como é que vai ser a situação dele lá. O que é que vai acontecer com ele em termos de mudança de treinamento. Ele não analisa por esse lado. Ele analisa pelo lado financeiro. Qual é a proposta que tem para mim? Você vai me dar um saláriozinho, vai me dar uma casa para eu morar, eu vou ter moradia e tudo, e aí eles vão. Núbia não. Núbia sempre é incrível. Ela sempre analisou, desde a primeira vez e até hoje, ela sempre analisou pelo que iam oferecer a ela para treinar. Porque algumas premissas minhas que eu quero deixar, já estou deixando, questão de treino, questão de não passar planilha para criança, questão de não fazer treino remoto, não tenho nenhuma atleta funcionando de forma remota comigo, não trabalho dessa forma, até porque eu respeito e admiro muitos colegas profissionais que trabalham assim. Também não vou militar. Durante toda a minha carreira, não vou militar para o caminho de assessorias, isso aí não tem nada a ver, isso é só porque eu me considero, como eu sou um professor e tenho vínculos, a maioria dos colegas, eles vão porque é a profissão deles, eles estudaram, então vão. Tenho vários colegas que são treinadores que trabalham com assessoria, também não militarei por esse lado, então minha vida até o final vai ser trabalhar e revelar talentos e direcionar talentos. E aí Núbia recebe essas primeiras propostas. E ela analisa pelo fato seguinte, estrutura de moradia, como é que vai ser o treino, a distância da família dela, que ela sabe que essas coisas todas irão pesar, e ela vai ter que ou fazer o caminho de volta e não treinar mais, que é o que acontece com a maioria, sobretudo os que saem do interior, do Nordeste, de cidades longínquas, que vão morar no Sul, eles passam por essa. E é quase sempre o epílogo da história, é quase sempre essa. Vai para lá, não se adapta, por N fatores, voltam e até não procuram treinador, porque já voltam mais amadurecidos, insistiram muito lá, voltam um pouco desgastados. Não, Núbia não. Na primeira vez que eu recebi uma proposta de pessoas fortes aí de cima, para que ela fosse para São Paulo, morar em uma cidade interiorana, mas uma cidade bem desenvolvida, que eu falei para ela, ela já disse taxativamente, não, vou continuar treinando com o senhor, vou ficar por aqui, vou construir minha casa e nós vamos para a seleção brasileira. Anote aí, prepare sua mochila. Eu digo, essa menina tá de brincadeira. Pensa que é fácil isso. E ela fez parecer fácil. Então, hoje eu já posso dizer aqui, confidenciar para as pessoas que assistem, são cinco idas, inclusive um mundial no meu currículo, que me deixa muito lisonjeado, muito feliz, extremamente feliz, e ela com 16 convocações, nesse momento está na Grécia, para disputar o Mundial Militar, representando a Forcel, representando todas as nossas ideias, representando a ASICS, representando a Escolinha de Atletismo do Flamengo, na qual ela até hoje só esteve aqui, só treinou aqui, sempre no barro, nunca fez um treinamento em asfalto na vida dela, não há registro. E ela já ter treinado em asfalto. Nunca. Só treina no barro, agora compete no asfalto, nas corridas de rua. Quando botar, ela vai lá e compete. É uma coisa que eu também não recomendo, ninguém, porque vai virando um cotinho. Ah, vou treinar hoje, depois gosto, vou treinar amanhã. Um outro detalhe também, só compete com tênis de placa também. Treinamento é só com tênis simples. Então são premissas que tem feito ela não tem histórico de lesão, uma obediência fora do comum. Então, falar de Núbia é um capítulo interessantíssimo que nos orgulha, a todos nós, nos orgulha pelo que ela tem feito, as histórias dela nas redes sociais e as vitórias dela têm mexido muito com as pessoas, tem feito as pessoas acreditarem muito. É uma história muito linda e toda a metodologia, Forlane, toda a metodologia, toda a forma de treinamento, todos os profissionais, inclusive, que nos auxiliam, porque eu não estou só nessa jornada,
que nos auxiliam a tocar a carreira de Núbia, são daqui da região, os métodos são nossos. Evidentemente que ninguém inventa nada, não adianta que ninguém cria nada, tudo se copia e se adapta. Então a gente tem ouvido muitos treinadores, inclusive conceituados hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Hoje a gente estabelece relações com treinadores da Alemanha, da Noruega, que inclusive está se destacando mundialmente. Então a gente tem ouvido muito falar de treinamento, para que cada dia mais a gente continue crescendo, porque talentos a gente tem demais no Brasil, e a gente tem que atacar tudo isso que eu falei, tem que segurar mais, eu continuo achando que tem que segurar mais esses atletas no seu habitat natural. É preciso, ao invés de ir para lá e encontrar a estrutura lá, é preciso dar melhores condições aos treinadores, inclusive de conhecimento, de suporte. Então, Núbia é fruto disso. Em um momento que a Confederação Brasileira nos levou para ouvir um grande manager, um grande treinador que veio na Alemanha, chamado Gunther, dali surgiu, e dali eu tracei hoje o que é a minha metodologia de trabalho. Foi baseado nesse cara que eu encontrei agora em Tóquio, conversamos muito, eu falei muito com ele sobre isso, e ele vem acompanhando. Se eu tenho sido uma espécie de mentor para a Núbia, eu também tenho as minhas mentorias. Então não adianta, eu tenho fundamentos e sigo quem conhece, quem até trabalhou muito mais do que eu, quem conhece mais do que eu. Não adianta esse tipo de... O profissional tem que ter isso, tem que estar se preparando e melhorando constantemente. Incrível, incrível, professor. Muito obrigado. Cara, para quem prestou atenção aí no que Ferreirinha está dizendo, tem grandes insights aí, né? Acho que a gente falou muito aí sobre ambiente, a importância do ambiente na vida de um atleta. E aí óbvio que a gente está falando aqui do alto rendimento, mas a importância que o ambiente tem em toda a nossa vida, né? Em tudo que a gente se propor a fazer, se o ambiente não for adequado, né, a árvore não vai crescer, não vai florir, não vai dar fruto, né? E acho que a ordem natural nossa aqui é essa, né? Crescer, evoluir, dar fruto e assim continuar. Sim. Então, a história do ambiente é muito importante, professor. Eu acho isso muito legal você falar. Achei muito legal a curiosidade sobre esse detalhe que pode parecer bobeira, mas até a história do tênis, né? Hoje a gente tem tanta tecnologia que você pode embarcar no treinamento, mas é importante que ela esteja para você usar no momento de botar a vera, né? Então, muito legal também você ter falado a sua curiosidade sobre o tênis de placa, porque esse é um assunto que sempre gera burburinho, né? Achei muito legal também esse ponto. Professor, cara, eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco mais sobre a escolinha e sobre como a gente acessa a escolinha, o que é possível e tal, etc. Eu acho que eu não queria perder essa oportunidade. Se você puder falar. Acabei deixando passar aqui, até minha esposa me alertou que eu não tinha falado aqui, e grande parceira, minha esposa, dona Giovânia, ela é muito importante nesse processo. Tem pessoas que não aparecem, né? Ao longo do seu trabalho, Forlano, ao longo do meu, ao longo de todo o trabalho de grandes pessoas, tem pessoas que não serão nem conhecidas na história, são pessoas de bastidores, que ficam ali na coxia, entendeu? Que não querem holofotes. Então, minha esposa é importante nesse processo. Em quase todos os momentos em que eu precisei dela, ela esteve presente para me apoiar em tudo. Então, fica aqui o meu registrado aqui, o meu amor por ela, a minha eterna gratidão. Não só por isso, mas principalmente pelos filhos que ela me deu e os outros que ela tem cuidado. Então, tem sido fundamental aqui a presença dela. Enfim, a escolinha, cara, ela em relação a outros projetos que tem espalhados por esse Brasil, colegas meus trabalhando com criança, que ficarão ali, e muitos até que já revelaram grandes crianças, que revelaram grandes atletas, que depois ficaram grandes e não tiveram a deixa, ou não foram bem orientados para falar sobre de onde eles vieram, não tiveram, vamos dizer, poder, ficaram com medo, ficaram retraídos em dizer que ele era fruto daquele professor, que ele era fruto daquele trabalho, daquele cara lá no seu povoadozinho, que no seu horário oposto da escola resolveu desenvolver uma atividade física. Eu já deixo aqui um alerta. Os atletas, eles precisam, se ele não tiver essa coragem,
já é um problema que vai acabar lá na frente, influenciando nos seus resultados, inclusive, Paulo. O atleta, ele tem, a personalidade do atleta é, inclusive, um fator preponderante na preparação dele para as grandes competições. E muitos se confundem o que é personalidade, o que é gratidão e o que é reconhecimento. Então, a escolinha hoje, quando o Núbia vem, a escolinha já é conhecida, falando. Ela já veiculou em programas televisivos, inclusive da Globo, que tem o seu poder, em outros canais de televisão, a escolinha já participou. A gente teve uma chamada de 1h14 no programa do Caldeirão do Luciano Huck, mas o Brasil realmente é enorme, então ainda é muito desconhecido. Nós passamos no Caldeirão do Huck, a Núbia era bebezinho quando a gente passou, a Núbia tinha 7 para 8 anos quando a gente passou no Caldeirão do Huck. No período pandêmico, o Luciano, a gente entra de novo ao vivo no programa, de forma remota, que ele passou a fazer o programa, e Núbia entra ainda garotinha, aí Núbia já é campeã brasileira, então eu escolho ela para fazer uma entrada ao vivo com o Luciano, a gente ali tirando as máscaras e falando. Então, eu posso dizer que a nossa escolinha era para ser mais conhecida, mas é até em certo ponto conhecida em relação a isso, né? Em relação a outras escolas que nós temos espalhadas por esse Brasil. Repito, sobretudo no Nordeste, muitos projetos sociais. Orlando, muitos professores trabalhando com crianças muito talentosas, que nós precisamos nos alertar para isso. Inclusive, teve uma aparição no Band Esportes do presidente da Confederação, o doutor Vlamir Mota Campos, a quem eu posso chamar de amigo, e olha que os meus amigos são poucos, são escolhidíssimos. Eu gosto muito de colecionar amigos. Não coleciono ouro, não coleciono prata, eu coleciono amigos. E o Vlamir Mota Campos é um grande amigo que já nos visitou aqui por 2 oportunidades aqui no projeto, sendo que durante todo o período da escolinha nunca recebeu uma visita do cara que era o presidente na época. O atual presidente já nos visitou, um jovem, Herbert, que foi eleito agora, mas enfim. O Vlamir falou que um grande contribuidor em termos de talento e do futuro para o atletismo nacional é o Nordeste. E tem história, tem muita história. Só que agora a gente pensa numa mudança histórica. Sempre foi assim, Paulo. O atleta era revelado, quando ele chegava no nível de estadual ou de Norte-Nordeste, ele já se mandava para o Sul. Nós precisamos nos preparar para fazer esse atleta aqui. Então, a escolinha precisa muito disso, cara. Nós nunca arrecadamos um centavo de dinheiro público. Sempre nós sobrevivemos de ajuda, inclusive ajuda de pessoas, de profissionais liberais que nos enviam tênis, que nos enviam assessorias, que nos enviam tênis. Nós estamos muita criança descalça aqui. Todo dia chega uma descalça. Ou chega aquela mesma criança que ganhou o tênis, mas que o tênis descolou. Mas que o tênis não presta mais, porque o tênis é um dos equipamentos do atletismo que mais se acaba rapidamente, né? Então, muita criança descalça, então nós recebemos muito, tem assessorias em São Paulo, temos um amigo chamado Amilcar em São Paulo, que sempre, através da assessoria que ele trabalha, nos envia tênis. A escolinha precisa muito disso. Hoje nós somos uma entidade, nós somos chamados de Instituto Internacional EAF, que significa o EAF não é Escolinha de Atletismo Flamengo. Acaba que a gente chama como nome de fantasia, mas ele significa esporte, atenção e formação. O que é que acontece, Orlando? Que a gente teve que direcionar isso para o nosso CNPJ e o nosso estatuto. Porque nós fomos chamados a atenção. No período do Caldeirão que ficou chamado, nós recebemos aí uma atenção da marca que detém esse nome Flamengo, e nós poderíamos sofrer algum tipo inclusive fomos alertados que a gente poderia sofrer algum tipo de sanção judicial por estar utilizando esse nome. Então aí a gente recorreu a pessoas que entendem e elas nos orientaram que a gente poderia fazer essa mudança e chamar de Escolinha de Atletismo do Distrito de Flamengo, município de Jaguarari, Bahia, para não ficar confrontando, porque o distrito é oficial, né, e chama Flamengo, que foi a história dessa comunidade, foi um engenheiro que veio aqui para trabalhar na construção da linha férrea, e ela chamava Vila de São Vicente, e na hora de inaugurar ali aquele local onde o trem passa para pegar pessoas, o engenheiro foi junto às pessoas da comunidade, ele perguntou se poderia gravar lá o nome da estação de Flamengo, ia passar a se chamar Flamengo. Aí a
A história dá conta de que um senhor chamado Seu Chico, que já faleceu, que foi um líder comunitário, ele falou: o senhor que é doutor aqui, o que o senhor disser, nós vamos atender. O senhor é quem sabe ler mais do que todo mundo, o senhor é letrado. E aí mudou-se o nome, passou a se chamar Flamengo. E o pessoal dá conta também que era em 1945, entre 45 e 50, e o engenheiro foi e falou: esse time vai se tornar um dos melhores times. E realmente aconteceu. O Flamengo é realmente um nome forte. Eu acho o Vasco mais um pouco, mas deixemos esse assunto de lado. Eu deixo aqui bem claro que quem quiser ajudar a escolinha, somos um projeto, somos uma escolinha, um projeto social que acolhe as crianças do distrito, que vem para cá. O nosso grande sonho não é, nunca nem foi revelar talentos, foi formar cidadãos, foi preparar as crianças para que elas tenham condições de viver, pelo menos em segurança, que a gente consiga combater muitas que chegam com dificuldades que, se eu for enumerar aqui, que vai dar fome, vai ao desprezo, vai à falta, às vezes, de uma imagem paterna. Muitos aqui são criados pelos avós. Uma comunidade linda, uma comunidade fantástica, como milhares que tem no nosso país. Então, nós temos orgulho disso. Uma criança que chega aqui, que não tem, que precisa desse apoio psicológico, a gente nota logo, encaminha. Tem muitas que vêm aqui e a gente nem coloca para correr, porque ela não veio buscar isso. Então, a gente é isso, a gente é acolhimento, a gente é amor. Perfeito, professor, perfeito. Eu recebi aqui algumas perguntas durante a live. Assim, qual que é o Pix para ajudar? Como é que eu faço para ajudar e tal, etc. A gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo, depois eu pego com você, professor, quais são os mecanismos oficiais para a gente poder mandar recurso, endereço, se for, né, fazer uma campanha aí para fazer doação de material esportivo e tal, etc. Eu queria fazer um adendo muito importante também, que faz parte da premissa do meu trabalho. Durante todos esses anos, vocês podem entrar lá na EAF Jaguarari Oficial. EAF Jaguarari Oficial, que é a página da escolinha onde a gente coloca as notícias dos atletas. Nós temos uma técnica de colocar as notícias, somente notícias sobre os atletas. Até quando eu sou convocado, sim, alguma coisa, muito pouco em relação a mim lá, porque lá é o momento para aparecer os atletas. Então, o que é que a gente coloca? Coloca a notícia 15 dias antes, quando o atleta vai com uma competição, faz um textinho sobre quem ajudou, quem ajuda, e reconhecemos quem nos ajuda, e fazemos um textinho depois, o resultado dele. Quase sempre, quando ele consegue alguma coisa, quando vai lá e faz a participação, a gente não acha necessário. Então, basicamente, é isso que você encontra lá. Quando tem assembleia também, mas basicamente é para falar dos atletas, como lá já está o anúncio lá. Próxima meia maratona fruticultura. Teremos aí Jéssica Ladeira. Núbia vai estar numa competição em Salvador, em homenagem às mulheres. Então não vai haver o confronto das duas. É que nós estamos vivendo um momento aqui, que daqui a pouco, se tiver espaço, a gente vai falar sobre isso, porque a Jéssica é uma atleta fossel. Vai ser uma honra falar sobre essa menina fantástica que agora faz parte do nosso time. Então nós vivemos isso com muito cuidado, com muita calma, porque nós falamos sobre isso nesse instante, tem que ter cuidado para se tocar a carreira de um atleta que já é consolidado como essa atleta, enfim. Então, EAF Jaguarari Oficial é a nossa página no Instagram, e o nosso CNPJ, eu acho que você vê também lá na página, mas vai ficar disponibilizado aí na descrição. O nosso CNPJ é o Pix da escolinha, que quando chega lá tem todo um protocolo de onde é que vai ser investido aqueles R$5, aqueles R$10. A nossa prioridade aqui sempre foi manutenção, alimentação. O nosso grande sonho é um dia ter pelo menos 2 lanches por semana para a criança. Não há sonho maior do que isso. Não é ganhar a Olimpíada, não é isso. Orlando, o sonho maior de qualquer comunidade é segurança alimentar. As pessoas que entendem o que é segurança alimentar, não passa aqui em Flamengo, isso passa longe. Segurança alimentar significa ter suas refeições diárias e estar alimentado. Tem muita diferença de comer e estar alimentado para se poder aprender na escola, para se poder ter uma vida saudável. Então, as nossas crianças, é o que nós sonhamos aqui. E vamos ficar fazendo o nosso trabalho. Porque nós sabemos também, falando, que o trabalho que é feito aqui, ele acaba sendo
em vários e vários momentos, no frigir dos ovos, muito mais importante do que o lanche que a gente não disponibiliza, que é o trabalho educacional, que é o acolhimento que eu já falei. Então, eles chegam, eles se divertem demais, correndo, brincando, saltando, aprendendo a marchar, aprendendo a correr, aprendendo a passar um bastão. A gente trabalha muito aqui com revezamentos, porque a gente sabe o poder que tem um revezamento por ser coletivo. E o poder do esporte coletivo, dentro de um esporte individual, ele é imenso, porque o esporte coletivo em si, esportes de contato, eles acabam acendendo muito, exacerbando as ações dos praticantes. O esporte individual não. Você tem a característica dos atletas de esportes individuais são diferentes dos esportes coletivos, isso é fato, não há o que discutir. E o que é que acontece? No esporte individual, quando tem uma prova coletiva, fica tudo muito melhor de trabalhar. Então a gente trabalha muito, a gente usa muito bastões aqui para ensinando eles a cooperação, o respeito, a amizade, o trabalho em grupo, a ajuda mútua. Então isso tem sido fundamental. Então, voltando a falar sobre a escolinha, a gente tem o CNPJ que vai ser disponibilizado. Então, todo aquele que fizer uma doação será muito bem direcionada. Podem ter absoluta certeza disso. Porque também vocês não vão encontrar nunca abrimos uma live. Já passamos aqui dia de chorar e chorar muito. Já deu para o pessoal ver que eu sou muito emotivo, né? Então, na hora que eu tenho que comunicar um atleta, que ele treinou, mas ele não vai para aquela competição, que nós não temos como levá-lo, esse é um momento que a gente prefere usar para fortalecer. Forlane nunca passou por isso, inúmeras vezes. Passou por isso inúmeras vezes. No entanto, ela é essa fortaleza. A gente tem que ensinar aqui no Nordeste que a diversidade faz parte, está no nosso DNA. E que nós temos que nos fortalecer quando a diversidade vem. Então, a gente começa a fazer isso. E tem vezes, falando, inclusive, que a gente está treinando um atleta aqui e quando vem a notícia de que ele vai acabar não indo para essa competição, que não foi possível, por um problema, que o pai não permitiu, a mãe não permitiu, ou nós não obtivemos recursos, não conseguimos um parceiro. A gente trabalha com pedidos de passagem de pessoas que têm muito poder aquisitivo, ou que chama, quando você tem passagens, tem lá ajuda aí falando, o que é que chama lá? Parece que é uma coisa que ela ganha passagens, ela acaba disponibilizando para a gente. A gente trabalha com isso, trabalha com ajuda, milhas, né? A gente trabalha com milhas, a gente procura na internet, mas a gente quase sempre na nossa página não tem post sobre isso. Nunca abrimos uma live para pedir para fazer vaquinha. Não recomendo que meus atletas façam vaquinhas, porque quer queira, quer não queira, as pessoas que vão ajudar acabam direcionando, acabam pensando, acabam ouvindo de outros. Então a gente acaba não fazendo isso, porque a gente quer que seja um trabalho longevo, essa escolinha vai chegar na frente, que o treinador dela principal vai ser o meu filho, o Alessandro, que é o esposo da Núbia, ele que vai ser o cara principal. E eu não vou abrir mão de vê-lo em algum momento sendo até levantado a hipótese de alguma coisa. Então, temos que ter uma técnica de trabalho, uma maneira de trabalhar que, no mínimo, nós sejamos respeitados lá na frente. Então, o que é que acontece? Não, vamos esperar que os doadores surjam e tudo é feito e a gente vai se fortalecer em qualquer dificuldade que a gente passar. Eu gosto muito disso, Forlane, gosto muito disso, porque na nossa região, a gente já desde que nasce, agora mesmo está chovendo aqui em Flamengo, mas aqui chuva é uma vez no ano, quando tem. Então, quando chove aqui, que as crianças veem, tem delas que se escondem debaixo da cama, porque nunca viu, menino já com 4, 5 anos, que nunca viu uma chuva. Eu estou falando verdadeiro, pessoal. Então, é uma região seca, é uma região onde a gente está acostumado a dificuldades. Eu considero isso, Paulo, inclusive, a nossa região muito propícia para formar corredores, viu? Muito propícia. Eu gosto muito disso. Haja vista, todos veem aí quem é que domina, né, as corridas no mundo. São regiões onde as tribos de Calandia, onde surgem os grandes corredores, pessoas que tiveram dificuldades para se alimentar ou comiam muito pouco, são acostumadas a correr longas distâncias. Nós temos hoje aqui na nossa região uma estrutura legal para se trabalhar corredores, temos um local muito bom onde você isola eles, temos uma altura, hoje um lugar que vai ficar muito famoso chamado Serra dos Morgados, e tudo isso acaba gerando
um custo anual, né, de transporte, de levar. Se você for colocar na ponta do lápis, coisa que nós não fazemos também, porque pode fazer a gente se desanimar, a gente não fica olhando muito para isso, vai seguindo e vai esperando e as coisas vão acontecendo. Então a gente prepara os atletas e isso gera realmente. Então aquele que se sentir à vontade, que quiser ajudar, na escolinha, vai disponibilizar, como o Forlan já falou, o nosso CNPJ, que é o Pix da escolinha. Ficaremos extremamente felizes. Já fomos surpreendidos por inúmeras vezes pessoas que fizeram a doação e a gente foi lá agradecer e eles disseram que não queriam que o nome dele fosse divulgado e tudo mais. Então, graças a Deus, o Brasil é repleto de pessoas assim, o mundo é repleto de pessoas assim. Quando vieram aqui para contar a história do Caldeirão, disseram que eles vinham representando uma empresa britânica que investia em projetos. Na verdade, era já um programa televisivo que queria nos enrolar. Então, a história é muito bem contada, não sei se encontra lá no YouTube, quando o Caldeirão do Hulk contou a nossa história, contou sobre a escolinha. Então, a partir daí, a escolinha nasceu e é esse projeto social que nós vamos agradecer aquelas pessoas que quiserem nos ajudar. Os profissionais também que quiserem, qualquer profissional que faça parte dessa gama de pessoas que a gente que são acolhidas aqui, precisam, que nós temos diversas histórias que vão nos ajudar, evidentemente. Não me sinto sobrecarregado, não. Mas tem momentos que eu não tenho conhecimento para tratar de algum assunto, e olha que são muitos. Não sou preparado para isso, não me formei para isso, e acaba que vem muitas vezes aqui para mim que eu poderia apelar para uma pessoa, né, falando assim, poxa, eu vou lhe encaminhar para essa pessoa. Apoio, né? Sim, uma rede de apoio, que nós temos essa dificuldade. Mas o projeto é fantástico, todos os dias à tarde aqui. Quem vem aqui se emociona de ver as crianças aqui muito felizes. E nós vamos ficar felizes se a gente conseguir doadores, conseguir pessoas que queiram nos ajudar, viu, Forlan? Vamos que vamos. Vamos conseguir, cara. Vamos conseguir com certeza. A gente vai fazer um movimento bacana disso. Depois da live também a gente conversa, no momento oportuno a gente conversa. Veio várias coisas bacanas aqui na minha cabeça que eu acho que dá pra gente estruturar coisas bem legais, bem legais. Bom, pessoal, cara, eu queria ver se tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta pro professor. Professor, via de regra, esses bate-papos aqui na página da Forcel duram 25 minutos. E a gente já tá 52 minutos conversando e, cara, sobraria... Tem assunto aqui para a gente fazer mais 2, 3 vezes, 4 vezes. Eu tenho muito o que falar ainda. Né? Estou esperando aí, viu? Esperando a deixa. Eu tenho muito o que falar ainda, estou esperando a deixa. Lá, tá vendo? Tem muita coisa para falar ainda. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta específica para o professor. Pode mandar aqui no chat. Eu vi que o Will, né, o fotógrafo Will, lá, o time já mandou aqui o CNPJ. Então, vou aproveitar, né? Eu mandou o CNPJ da escolinha, vou aproveitar. Quem quiser fazer alguma doação, alguma ajuda, vai estar na descrição desse vídeo, mas já está aqui nos comentários. Se vocês puderem apoiar, é sempre bem-vindo. O atletismo tem um poder de mudar o mundo, né? E se a gente partir da perspectiva individual de cada um, né? O professor Ferreirinha aí está mudando vários mundos, muitos mundos. Então, eu também deixo aqui, professor. E vou falar por mim mesmo, mas acho que eu falo por todo o time da Forcel que está aqui na sala ouvindo também. Gabi que está trabalhando, está no plantão dela. Mas também passar esse parabéns para você, para sua esposa, para toda a família aí, para o Alessandro, enfim, todo o time que está aí. Eu queria aproveitar para tentar terminar até as 13 horas. Ia pedir para aproveitar, se você quiser contar um pouco sobre esse trabalho que você está fazendo agora, né, junto com Jéssica Ladeira. Acho que é uma curiosidade legal de se falar. Depois eu deixo aberto também para você passar qualquer outra mensagem, né, para quem estiver ouvindo a gente. E, enfim. E acho que uma coisa que eu queria assim, ouvir de você, né? Eu tenho muita atleta que entrou aqui, saiu, outros que continuaram na live, mas muita gente depois, eu vejo que muitos atletas depois eles estudam e vão virar professores, vão virar educadores físicos. Se um professor tem um papel fundamental na nossa sociedade, né? Um professor de matemática, um professor de português,
é um professor da educação física, né, do esporte, ele também tem, eu acho que ele tem um papel que potencializa ainda, né? Porque o esporte ajuda na formação do cidadão, né? Então, queria que você também desse uma palavra talvez de encorajamento a essas pessoas que, assim como o senhor, é colega de profissão, que também tem esse propósito de educar através do esporte. Sim, demais, demais, Forlane. Olha, nós recebemos um presente aqui recentemente, que é a Jéssica Ladeira. Que história fantástica. E agora estamos vendo aí o bar passando, porque é a terra dela passando, o coração dela está apertadinho, mas está treinando, cara. Enfim, o bar precisa de ajuda do Brasil, porque essa enchente aí agora foi em Minas Gerais novamente, agora foi a cidade de Ubá, a terra da Jéssica Ladeira. Então a gente pede que as pessoas, além de os que puderem ajudar, mas a oração, a pedir a Deus aí para ajudar a família ubaense aí, eu acho que é ubaense que chama. E a Jéssica Ladeira está aqui, né? Está longe de lá da cidade dela, mas nós queremos dizer, já que agora deixa público, que é um presente para nós. Um atleta de uma condição física fantástica, que resolve mudar de áreas, aceitar esse desafio. Eu já quero deixar aqui anotado. Anotem aí. Jéssica Ladeira. Vai ser um ano. Eu poderia até pedir a ela que aguardasse mais um pouco, mas não. Vem e vai fazer uma temporada fantástica agora em 2026, assim como o Núbia, que deve crescer mais aí, uma certa porcentagem que eu não tenho como mensurar, mas Núbia deve crescer, deve chegar mais uma vez numa São Silvestre histórica, vai correr ao lado, agora ela está lá no Mundial, pronta para correr também ao lado das africanas que lá estão, e chega novamente no São Silvestre para ser protagonista, assim como a Jéssica Ladeira em maratonas, que ela é uma maratonista já, mas vai fazer grandes meia maratonas. Trabalho nosso, mas baseado no que ela é. Ela já chega com muita coisa pronta, mas a nossa metodologia, que já está sendo colocada em prática aí com os trabalhos com ela, ela tem se adaptado, já chegou praticamente, já se adaptou, tem feito treinos aqui incríveis e podem anotar e podem me cobrar. Em relação a esse pessoal que estava assistindo, os atletas que porventura queiram sigam pelo caminho de ser profissionais, treinadores, ou qualquer área da vida. Os pais. Eu me dirijo aos pais. Eu acho que muitos devem ter acompanhado aí um ator, Eric Dani, né, quando ele deixou algumas mensagens para a filha dele, que ele morreu de uma doença degenerativa, cruel, e eu acompanhei nas redes sociais o depoimento que ele deixou para as filhas, que a Netflix gravou e só divulgou agora depois da morte dele, porque a morte era iminente para ele, assim como é para todos nós, mas no caso dele é terrível você ver uma história dessa, né? Eric Dani, vocês podem pesquisar e ver, fantástico, se preparem para chorar, se preparem para emocionar, onde eles falam com as filhas que elas cultivem muito as amizades, que elas se apaixonem por as coisas, por coisas, por pessoas, evidentemente, mas também por coisas, como ele se apaixonou pela atuação, como eu me apaixonei pelo atletismo. A partir daí, se você estiver apaixonado por essa coisa, assim como você, Forlane, no seu livro, é paixão, é vontade de viver, é querer fazer aquela coisa e que aquela coisa tenha significado na vida das pessoas. O atletismo é uma ferramenta, eu sou um privilegiado. Que ferramenta? Só em falar o nome já emociona. Atletismo, a arte de correr que não precisa de absolutamente nada. Podem produzir milhões de tênis de placa. Um homem descalço é capaz de vencer a todos. Um atleta descalço é capaz de vencer a todos. Como a gente vê na história de Os Deuses Estão Loucos, um pai que vai atrás de um filho que se perdeu, que entrou num caminhão de água, que é magia, água na África. É um filme também que eu recomendo, Os Deuses Estão Loucos, Os Deuses Enlouqueceram, é mais ou menos isso o título do filme. E é um pai que só tem só veste uma sunga e ele corre quilômetros e quilômetros atrás desse caminhão, que é um caminhão-pipa. Uma história que, se você assistir, é fantástica, assim como esses depoimentos do Eric Dani que vocês podem observar. Eu quero ser
tento todos os dias ser isso, porque nós somos uma constante melhora. Então, nós temos momentos de fraqueza e a natureza humana não é brincadeira e a gente sofre muitas influências na vida. Cuidado com as influências. Tenham bons amigos que, no caso do Eric Dani, que foram lá visitar eles no final da vida deles. Os amigos não podem cobrar nada, os amigos têm que fazer por amor, têm que fazer por paixão. Aqueles também que se sentirem à vontade. O bom é a gente ter uma live como essa, que a gente possa falar de peito aberto, falar de coração quente. O bom é isso, que a gente passe essas palavras para cada um, entre mim e o Forlani, aí, que a gente já se entende desde o primeiro bate-papo. Isso é fantástico. O Alessandro ficou encantado com a sua, lá na São Silvestre, você chegou até a tomar uma queda lá. Até hoje ele conta, o Alessandro, poxa, cara, e você com a gente ali, vivendo aquele momento fantástico, que tinha ali alguns atletas da Forcel, e a gente foi lá. Então, parabéns pelo seu empreendimento, assim como eu também me sinto extremamente orgulhoso do nosso empreendimento aqui, que é a Escolinha de Atletismo Flamengo, e que Deus nos abençoe, né? Obrigado, viu, Forlani? Muito bom bater um pouco com você, muito bom falar de atletismo. Senhoras e senhores, professor Ferreirinha, com vocês, essa sumidade aí do atletismo, um homem que não cabe numa live de 1 hora, não cabe numa live de 2 horas. Várias pessoas já mandaram aqui, professor, escreva seu livro, quando sai o livro, queremos, né, mergulhar nas páginas dessa história. Tá bom? Cara, obrigado mesmo, professor. Para mim é um privilégio ter tido a oportunidade de me aproximar de você nesses últimos meses, né? Por conta do esporte. E que eu espero que em 2026 e a gente vai ter oportunidades de estar juntos novamente, pessoalmente. Se não numa prova, eu tenho compromisso, isso já está acertado aqui em casa, junto com a família, de visitar pessoalmente aí a escola, né? De fato, ver com os pés, né? Como diz o japonês, né? Ver com os pés. Verdade. Comer um cuscuz, chupar um umbu. É isso aí. Tá, pessoal? Vou deixar aqui na descrição. Tem que prometer para o seu público fazer o gel de carboidrato do sabor umbu. Umbu, vamos fazer. Umbu cajá, vamos fazer isso daí. Já tem um bucajá e tem um umbu com uma fruta nativa aqui. Vai ser fantástico, porque dispensa comentário os gels de carboidrato da Forcel. Isso quem fala é os atletas, eu não tomo, né? Não sou atleta, mas o que eles falam realmente, o depoimento corre aí, a boca pequena, que é realmente um gel fantástico. Então, parabéns a isso também. Isso é fruto de fazer as coisas com amor. Obrigado, professor. É isso, pessoal. Eu deixarei as descrições aqui, tudo de informação com relação à escolinha, na descrição desse vídeo, dessa live. Obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueçam de compartilhar isso para quem puder compartilhar. E vamos fortalecer que a corrida possa transformar cada vez mais vidas e que 2026 seja um ano de muita saúde, né? Que a gente tenha capacidade de efetivamente correr atrás dos nossos sonhos. Beleza? Bom almoço para quem não almoçou, né? E vamos correr, já almoçou. Vamos sim. Beleza. Beijo, professor. Obrigado. Sinta-se abraçado. Manda felicitação aí para a patroa também. Abraço.